Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos instrumentos mais poderosos da nossa Constituição, o habeas corpus. Isso mesmo. Mas olha, não vamos ficar só no básico, não. A ideia aqui é fazer uma análise tipo com lupa, sabe? Focada naqueles detalhes e na jurisprudência que realmente fazem a diferença na hora de uma prova de concurso. Exato. Vamos investigar quem pode usar, contra quem e o mais importante, como é o mapa do território onde o habeas corpus é aceito e onde ele é barrado segundo os tribunais superiores. Nossa missão é transformar essa teia de regras e exceções em um conhecimento prático organizado. E essa missão é crucial, viu? Porque o habeas corpus é um campo que está em constante movimento. Não é um conceito estático que se aprende uma vez e pronto. Sempre tem coisa nova, né? Não essas fronteiras o tempo todo. O nosso foco aqui vai ser exatamente em entender a lógica por trás dessas decisões para que aquelas pegadinhas de concurso se tornem, na verdade, pontos fáceis de identificar. Excelente. Então vamos começar pelo começo, com os atores dessa peça. Quem é o paciente em um habeas corpus? Quem é a pessoa que pode se beneficiar dele? Bom, o paciente é a pessoa que está sofrendo a violência ou a ameaça à sua liberdade de locomoção. O primeiro ponto, que parece simples, mas é fundamental, é que o paciente só pode ser uma pessoa física. Certo. Uma empresa, um CNPJ, não pode ser paciente em um HC. Agora, o ponto que gera mais interesse é que essa pessoa física não precisa ser um único indivíduo. Pode ser uma coletividade. Ah, o famoso habeas corpus coletivo. Eu imagino que isso não surgiu do nada. Qual a necessidade de proteger um grupo inteiro de uma vez, em vez de analisar caso a caso? A necessidade é a eficiência e a isonomia. Imagina uma situação em que dezenas ou mesmo milhares de pessoas estão submetidas à mesma ilegalidade. Seria, assim, inviável e demorado que cada uma buscasse a justiça individualmente, né? Sim, com certeza. O HC coletivo surge justamente para resolver uma lesão a um grupo de pessoas determinadas ou determináveis que compartilham a mesma situação jurídica. Faz todo sentido. E a gente tem algum caso real que ajude a materializar essa ideia? Um exemplo que tenha se tornado um marco? Sem dúvida. O caso mais emblemático que certamente aparece em provas é o HC 143-641, impetrado coletivamente pela Defensoria Pública da União. A decisão do STF foi histórica. O que ela determinou? Todas as mulheres presas que estivessem grávidas, fossem mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Nossa, para todas! Para todas. Em vez de centenas de pedidos individuais, uma única ação resolveu a situação de um grupo vulnerável no país inteiro. É a definição perfeita da força do HC coletivo. Impressionante. Fica muito claro. Agora, vamos para o outro lado, a autoridade coatora. A minha primeira imagem é sempre uma figura do Estado, um juiz, um delegado. Essa imagem está correta ou é limitada? É uma imagem correta, mas incompleta. A autoridade coatora é quem pratica o ato ilegal. Na maioria das vezes é sim uma autoridade pública, mas, e aqui está um ponto que muitos esquecem ou se confundem, o ato de coação também pode partir de um particular. Um particular. Isso é contraintuitivo. Como assim uma empresa ou um cidadão comum pode ser alvo de uma ação tão poderosa quanto o habeas corpus? É uma ótima pergunta, porque toca no cerne da questão. O habeas corpus não protege contra qualquer ato de um particular, mas sim contra atos que restringam ilegalmente a liberdade de ir e vir. Ok. O exemplo clássico, e que os concursos adoram, é o do hospital particular. Imagine que um paciente tem alta médica, está liberado para ir para casa, mas o hospital o impede de sair, tranca a porta até que a conta seja paga. Entendi. O hospital está, na prática, mantendo a pessoa em cárcere privado para forçar o pagamento de uma dívida? Exatamente. O hospital tem meios legais para cobrar a dívida, pode protestar o nome, entrar com uma ação de cobrança. O que ele não pode fazer é usar a restrição da liberdade como ferramenta de coação. Certo. Nesse caso, a direção do hospital se torna a autoridade coatora e cabe um habeas corpus para garantir o direito de ir e vir do paciente. A linha é cruzada quando uma disputa civil se transforma em privação de liberdade. Ok. Entendemos os atores. Mas a grande dificuldade nos estudos, eu acho, está em saber quando o juiz vai dizer: não,
Aqui não. Esta não é a porta certa. Vamos explorar esse território. Quais são as situações em que o habeas corpus é expressamente negado? Vamos organizar a lista, começando pelas proibições mais formais. Primeiro, não se admite HC apócrifo, ou seja, anônimo. A Constituição veda o anonimato em qualquer petição. Certo. Segundo, apesar de poder ser impetrado por estrangeiro, a peça precisa estar em língua portuguesa. Não se admite HC em idioma estrangeiro. Ok, essas são as barreiras de entrada, digamos. Mas e as questões de mérito? O tema das punições disciplinares militares, por exemplo. É um campo minado de dúvidas. Como funciona isso? É um campo minado porque a regra tem uma exceção crucial. A regra geral, prevista na própria Constituição, é: não cabe habeas corpus para questionar o mérito de punições disciplinares militares. O que seria um mérito? O judiciário não pode analisar se a punição foi justa, proporcional ou se o militar mereceu. Isso é considerado matéria interna das Forças Armadas. Mas então o militar fica sem proteção contra qualquer tipo de abuso. Não, e é aí que entra a exceção construída pelo STF. O Supremo diz: ok, não vamos analisar o mérito, mas podemos e devemos analisar a legalidade da punição. Ou seja, vamos verificar se os pressupostos formais, os requisitos legais do ato, foram cumpridos. Então a diferença entre mérito e legalidade é tudo aqui. O material que a gente analisou tinha um exemplo ótimo sobre isso, o do coturno sujo. Poderia nos guiar por ele? Claro, é um exemplo perfeito. Imagine que o regulamento militar preveja uma punição de 48 horas de detenção para o militar que se apresenta com o coturno sujo. Ok. Se ele é punido, não pode impetrar um HC para dizer: meu coturno não estava tão sujo assim, ou a punição foi severa demais para um pouco de lama. Isso é discutir um mérito. Entendi. Agora, vamos mudar o cenário. Imagine que a punição de 48 horas se estende por 15 dias. Ela se tornou ilegal pelo excesso de prazo. Ou, imagine que a ordem de prisão foi dada por um sargento, quando a lei diz que só um oficial poderia dá-la. Aí o ato é viciado. Exato. A ordem é ilegal por vício de competência. Nesses dois casos, o HC é perfeitamente cabível, pois a discussão não é sobre o coturno, e sim sobre a ilegalidade formal do ato punitivo. Fica cristalino. O judiciário não vai ser o juiz da lama no coturno, mas vai ser o guardião da lei que rege a punição. E além dos militares, que outras proibições os tribunais criaram? Eu sei que existem súmulas importantes sobre isso. Sim, e são duas que precisam estar na ponta da língua. A primeira é a súmula 693 do STF. Não cabe habeas corpus quando a única pena possível para o crime for a de multa. A lógica é simples, né? Simples. Se não há nem em tese risco de prisão, não há ameaça à liberdade de locomoção. O HC fica sem objeto. Mas e se for uma multa altíssima que a pessoa não pode pagar? A dívida com o Estado não poderia, em algum momento, gerar uma consequência que restringe a liberdade dela? Essa é uma dúvida comum, mas a resposta, para fins de concurso, é não. A dívida de multa se torna uma dívida de valor executada pela Fazenda Pública. Ela não se converte em pena de prisão. Portanto, para o STF, o caminho para discutir a multa é outro, não o habeas corpus. Certo. E a outra súmula? A segunda súmula-chave é a 694, que diz não caber HC contra a pena de exclusão de militar, perda de patente ou perda de função pública. Espera um pouco, essa súmula 694 parece mais dura. Perder o emprego, a carreira, é algo devastador. Por que o tribunal entende que isso não afeta a liberdade a ponto de justificar um HC? Porque o tribunal faz uma distinção muito clara entre liberdade de locomoção e outros direitos, ainda que importantíssimos, como o direito ao trabalho. Entendi. A perda da função pública é uma sanção administrativa ou penal, mas ela não te impede de ir e vir. A consequência é patrimonial, profissional, mas não de restrição física. Para questionar uma demissão num PAD, por exemplo, o remédio seria um mandado de segurança ou uma ação anulatória, mas não o habeas corpus. A lógica é a mesma, então. Foco total na liberdade de locomoção. Exatamente. E a lista de nãos continua.
A jurisprudência também é pacífica em negar HC se a pena de prisão já foi cumprida e extinta. Não tem mais o que proteger, não? Isso. Em processos de impeachment, pois as sanções são perda do cargo e inabilitação, não prisão, e uma que parece óbvia, mas vale citar. Não se pode usar um HC para pedir a revisão de uma súmula de um tribunal. O HC protege pessoas, não ataca teses jurídicas em abstrato. Falando do processo em si, uma característica que sempre me chama a atenção no HC é a sua urgência, a sua informalidade. Isso se reflete em prazos. Se eu sofrer uma coação hoje, tenho quanto tempo para entrar com o pedido? Essa é uma das belezas do habeas corpus e um grande diferencial. Nele, não existe prazo prescricional, decadencial ou preclusivo. É completamente diferente, por exemplo, do mandado de segurança, que tem um prazo fatal de 120 dias. Faz sentido. A lógica constitucional é que o direito à liberdade é tão fundamental que a passagem do tempo não pode impedir sua proteção. Enquanto a ameaça ou a coação ilegal existir, o HC é cabível, seja um dia ou 10 anos depois. Fascinante. É como se a porta para a proteção da liberdade estivesse sempre aberta. Mas e se a pessoa, na ansiedade, começar a bater nessa porta repetidamente? É possível entrar com vários HCs sobre o mesmo fato, esperando que um deles funcione? A regra é que não. Os tribunais não admitem a chamada impetração sucessiva. Seria uma forma de tumultuar o sistema, né? Se você já tem um HC sobre determinado fato pendente de julgamento, não pode simplesmente protocolar outro idêntico. Mas tem exceção, imagino. Tem. Uma exceção importante, ligada à ideia de uma ilegalidade que se renova, o excesso de prazo. Se o tribunal demora de forma injustificada e excessiva para julgar o primeiro HC, digamos, 6, 7 meses, essa própria demora se torna uma nova ilegalidade. Entendi. Nesse caso, seria cabível um novo HC, não contra o ato original, mas contra a demora do tribunal em apreciá-lo. E para fechar esse bloco de vedações, sei que os tribunais também já analisaram situações mais cotidianas, como disputas familiares ou direitos de presos. O que ficou decidido? Sim, e são decisões importantes. A jurisprudência consolidou que não cabe habeas corpus para discutir direito de visita a preso, nem mesmo a visita íntima. Nem visita íntima. Nem. Da mesma forma, não é o instrumento para brigar por direito de visita a filhos em uma disputa de guarda. Embora a dor de não ver um filho seja imensa, os tribunais entendem que a violação nesses casos atinge o direito à convivência familiar e não à liberdade de locomoção do pai ou da mãe. A ferramenta é outra, na vara de família. Exatamente. Certo, passamos um bom tempo mapeando o território proibido para o HC. Mas, para não parecer que ele é uma ferramenta super restrita, onde é que ele brilha? Quais são as situações, talvez até inesperadas, em que os tribunais disseram, sim, é exatamente para isso que o habeas corpus existe? A primeira e mais clássica aplicação positiva é para questionar o uso de provas ilícitas em um processo penal. Se uma condenação se baseia numa prova obtida ilegalmente, uma escuta telefônica sem autorização judicial, por exemplo. Uma confissão sobre tortura. Exato. Todo o processo fica contaminado. Como essa prova pode levar a uma prisão ilegal, o HC é a via perfeita para pedir o seu desentranhamento e, consequentemente, a anulação da condenação. E quanto às medidas protetivas da Lei Maria da Penha? Esse é um ponto que gera muita confusão, porque não é uma prisão em si. Exato, mas aqui o STJ teve um entendimento expansivo. O tribunal admitiu o uso de habeas corpus para questionar medidas como a proibição de aproximação de um determinado local ou da vítima. E qual foi o raciocínio? O raciocínio foi, embora não seja uma prisão, é uma ordem do Estado que limita o seu direito de ir e vir. Você está proibido de frequentar certos lugares. Essa restrição, por menor que seja, afeta a liberdade de locomoção. Faz sentido. O mesmo se aplica a outras medidas cautelares diferentes da prisão. Se o descumprimento da medida pode levar à decretação da prisão preventiva, cabe a HC para discuti-la desde o início. Isso me leva de volta à súmula 694. Fico intrigada com a lógica. Perder o emprego público, algo que define a vida de uma pessoa, não justifica um HC.
Mas uma ordem para não se aproximar de uma rua assim? A diferença é só o caráter de limitação física, de movimento? É essa fronteira? É exatamente essa fronteira. Foi uma decisão controversa. Críticos disseram que isso poderia banalizar o uso do HC. Mas a visão que prevaleceu no STJ foi a de que qualquer intervenção estatal, por mínima que seja, sobre o direito de ir e vir do cidadão é uma ameaça em potencial à liberdade E, portanto, passível de controle via habeas corpus. A perda do cargo, por mais grave, é uma sanção de outra natureza. É uma linha tênue, mas é a linha que os tribunais desenharam e que os concursos cobram. e dentro do processo de HC, existe alguma garantia especial para o paciente? Algo que o proteja? Sim, uma importantíssima. A proibição da reformatio impejus, uma expressão em latim que significa reformar para pior. Ah, sim. Esse princípio, que é comum nos recursos penais, foi estendido ao habeas corpus. Significa que, ao julgar um HC, o tribunal nunca pode piorar a situação do paciente. Na pior das hipóteses, o pedido é negado e tudo fica como está. Isso dá uma segurança para quem impetra, né? Muita segurança. A pessoa sabe que, ao buscar a proteção de sua liberdade, não sairá de lá em uma situação pior. Para fechar essa análise, há um tema muito sensível, onde o HC também se mostrou uma ferramenta essencial: o aborto nos casos permitidos por lei. Como ele se aplica aqui? Vamos com calma, porque é um tema complexo. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é um fato atípico, ou seja, não é crime. Para isso, não é necessária autorização judicial. Ok, Mas imagine a situação prática. A gestante, com o laudo médico em mãos, procura um hospital e a equipe médica se recusa a fazer o procedimento, com medo de ser processada criminalmente. a gestante fica num limbo. Ela tem o direito, mas não consegue exercê-lo por um receio de terceiros. Exatamente. Nesse cenário, ela pode impetrar um habeas corpus preventivo. O objetivo não é obter uma ordem para abortar, mas sim um salvo-conduto. O HC vai proteger a gestante e a equipe médica contra qualquer futura persecução penal. Então a ameaça à liberdade não é imediata. Não, é potencial. Se ela for obrigada a fazer o procedimento de forma clandestina, pode ser investigada e processada. O HC funciona como um escudo para garantir que um direito já reconhecido possa ser exercido sem a sombra de uma ameaça à liberdade. Então, o que tudo isso significa para a gente? Fica muito claro que o habeas corpus é muito mais do que um simples pedido de soltura. É um instrumento cirúrgico, cujas fronteiras são definidas por uma lógica muito específica: a proteção contra qualquer ameaça, presente ou futura, real ou potencial, à liberdade de locomoção. Perfeito. Dominar essas nuances é o que separa o conhecimento básico do conhecimento que aprova. Perfeito. A linha que separa uma ameaça real à liberdade de locomoção de outras violações de direitos, por mais graves que sejam, é o coração das questões mais elaboradas. Entender como e por que os tribunais traçam essa linha em cada caso concreto é o segredo para não cair em armadilhas. Falamos muito sobre a liberdade de ir e vir, um pilar dos direitos fundamentais que existe há séculos. Mas na era digital, uma nova fronteira de direitos surgiu. O que dizer sobre o direito de controlar as nossas próprias informações, os nossos dados pessoais, que estão em posse do governo ou de entidades de caráter público? Isso levanta uma questão importante. Quando o direito violado não é a liberdade de locomoção, mas sim o direito de conhecer, acessar ou corrigir os próprios dados, qual é o remédio constitucional adequado para essa proteção? Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.